Boa noite, gente. Vamos chegando. Deixa eu fixar o tema aqui. Boa noite, Adriana. Como vai você? Saudade das nossas lives. Aprendendo a partir de tudo. Ai, Vivi, como vai você, minha querida? Boa noite. Deixa eu fixar aqui o tema da nossa live de hoje. Aprendendo a partir de tudo isso. Gente, temos aqui hoje um convidado muito especial mesmo para nossa live, até que ele chegue, deixa eu ir falando para vocês dele, né? Um pouquinho, na verdade, né? Acho que para falar do Paul, só estando junto com o Paul Hunter para poder saber mesmo quem é essa pessoa fantástica, que a maioria de vocês, se não conhece, vão poder conhecer agora, né? Boa noite, Roberto, Dani, boa noite, Monique. Nossa, quanta honra! Gente do Japão aqui conosco. São o quê? 8 horas da manhã aí, Monique? É isso? 8 ou 9 horas da manhã? Brigadeiros da Gi, várias pessoas. Quem é o Paul Hunter, né? O Paul Hunter se tornou um amigo nosso, né? Um grande amigo. Primeiramente, ele foi um professor meu mentor. Foi através dele que muitas mudanças aconteceram na minha vida, né? Conheci o Paul Hunter em 2013. Eu acredito, nas nossas lives de 21 dias agora. Boa noite, Matheus. Que bom que você está aqui. Nas nossas lives de 21 dias, eu acho que 10 de cada 21, 30 eu falei do Paul Hunter, né? Boa noite, Laís, Fernando, John, que está por aqui. Boa noite a todos vocês. Acho que ele já chegou por aqui. Então, acho que de 21, 30 eu falava do Paul e dava de referência dos seus livros, né? Então, vamos com ele, já chegou por aqui, vocês vão chegando. Eu quero que... Tem um aviãozinho aqui. Gente, agora eu queria que vocês mandassem esse aviãozinho para muita gente. Maurílio, seja bem-vindo também na nossa live hoje. E é uma pessoa fantástica, de um conteúdo muito extenso. Na verdade, aprendendo a partir de tudo isso, teve uma das alunas que falou assim, olha, eu vou fazer uma pergunta essa pergunta aqui mesmo, porque ele é muito entendido de todos os assuntos. E eu ria dela, ela falou assim, não quero saber do que ele vai falar, mas eu preciso saber disso, né? Então, assim, tem uma caixinha de perguntas aqui que vocês podem ir fazendo perguntas para ele. Porque talvez, como vai rolando, né, os comentários, então a gente vai se perdendo. Talvez fica melhor, mais fácil vocês usarem essa caixinha de perguntas. Eu tenho várias perguntas aqui para fazer para ele. Deixa eu chamar ele aqui, que ele já chegou, porque já perdemos 2 minutos de conversar com ele, né? Porque a gente precisa aproveitar esse tempo. Então vamos lá. Né? Paul Hunter, autor de mais de 30 livros, gente. Vocês estão entendendo? E o Maurílio, que está na nossa live aqui, ele é o tradutor do espanhol para o português. Boa noite, Paul! Olá, boa noite, tudo bem? Ai, saudade de você. Tudo jóia, graças a Igualmente, Deus. Que igualmente, um bom. prazer. Igualmente, Nossa, eu tô assim muito agraciada. Gratidão por fazer essa live com você hoje, Paul. mas o prazer é todo meu, muito obrigado. Muito obrigada. Saudade de você. Claro. Muita Nossa, saudade. desde quando que a gente não se vê? Desde o México, né? Nossa, isso desde outubro, né? Outubro. É, Outubro. Tem um tempinho já, né? Tem um pois tempinho. é. Era para nós Passa- nos termos nos vistos já 2 vezes esse ano, né? é, parece que não vai ser este ano. Pelo Acredito que menos não, né, pô? não em presença. Verdade, né? Mas que bom, pô, primeiramente eu quero super te agradecer por essa disponibilidade sua de estar aqui, né? Nos Sempre. contemplando com tanta sabedoria, que eu estava falando para o pessoal aqui, de 21 lives que eu fiz agora esses dias, todos os dias, e falando sobre temas de autodesenvolvimento e tal. De 21 dias, 30 eu citei você nos livros, né? Ah, é? Então, Acho que aí tá assim, melhor. é... Hã? Acho que aí Ah, tá sim. melhor. Nessa lista. Ah, sim. Não, E perfeito. tantas... Então, o pessoal tá bastante... Muita gente aqui já te conhece de ouvir falar. Alguns alunos já estão aqui, né, presentes. E Sim. eu gostaria que... Já te apresentei um pouco, né, quem é o povo. Ou você gostaria que você falasse de você mesmo? Você quer que eu fale de você? Eu posso falar de mim mesmo e é Isso. rápido. Então, é fácil, né? Então, por favor, Paul. Eu sou o Paul. Pronto. Gente, é uma das coisas que eu admiro muito no Paul.
vocês que estão aqui, é o senso de humor do Paul. Ele é muito, assim, de toda a didática, eu já falei para vocês, Paul, assim, com todo carinho mesmo, né? Obrigado. Eu já falo isso e não escondo de ninguém, não é para encher você, nada, você não precisa disso e nem eu preciso, mas o Paul tem uma didática toda diferente para dar aulas, né? Eu acredito que de todos os professores, e olha que eu já tive muitos, né? O Paul é uma pessoa assim fantástica, porque a hora que a gente Obrigado. já pensa assim que ele está falando muito sério, ele vem com uma história e coloca assim, e conta aquela história que quebra todo aquele estado que a gente está de seriedade, mas que faz com que a gente aprenda brincando. A verdade é essa, né? Então, Obrigado. eu gosto de aprender assim, né? Quem que não gosta, Obrigado. né? Obrigada. Então, gente, Obrigado. o Paul, esse é o Paul que eu tanto falei para vocês aqui. É o que, Olha é o lá. que tem. Não tem outra coisa. E tá frio aí, Paul, no Chile? Depende, né? Depende do que você acha frio. Pra gente, 0 graus, às vezes é frio, às vezes. Não, depende. Para um De calor de madrugada. 44, acho que Não, frio. isso sim, enfim. Mas você regula a temperatura, né? Hoje a gente teve até um bom dia, né? Teve calorzinho, teve acho que 20, 21, 20, até 24 graus. E a mínima foram 5 graus. Então tá ótimo. Ah, É. eu vou dizer, gente, Só, pessoal, eu vou só, desativar os só que não dá comentários. pra, só que não dá pra sair pra rua. Olha lá, muita gente mandando oi para você, alunos aqui, o Didi tá na live, Eliane, Que bom. a Andréia, Roberto, Obrigado. vários dele mandando boa noite, dando Abraços. boa noite para você. E eu vou Abraços pra desativar os você. comentários para que algumas pessoas pediram para que possa ver vocês. Você Ah, também. E daqui a pouquinho, a hora que você. Eu acredito, tem muitas perguntas aqui, hein, Paul? tá. E para você, o tema da nossa Mas live é aprendendo. Hã? lembra uma coisa, que eu sou homem. E se eu leio, eu já não posso te olhar. Nem Então, penso. eu vou desativar os comentários para que fique, as pessoas te vejam de uma forma mais, né, nítida, Bom, sem passar nenhuma letra no teu rosto aí, né? Deixa eu tá bom, desativar. Depois tá a bom, gente ativa novamente. Eu acho que fica melhor assim, né? tá bom. Então, Eu pô, vejo muito bem. ficou bem assim? Ou A você família prefere com tudo os bem? comentários? A família, não, dá igual. Eu não consigo ler ou te ver. Mas de repente eu comecei a ler e aí eu já não entendia mais o que você falava. Aqui tá todo mundo bem, graças a Deus. Tá tudo Que jóia bom, aqui hoje, que né? bom. Então, estamos todo mundo assim, bem. Tem uma situação bastante complicada, acho que em todo quanto é lugar aí também, né? Pois é, pois é. Vocês É. estão em lockdown já tem o quê? 120 dias, Paul? Ou Não, mais? mais. Não, 120 dias, 120 dias. É que Uau. parece mais. E lockdown de vocês é lockdown mesmo? Ninguém abre, ninguém, só mercado? Como funciona? A gente, para poder sair, tem que pedir licença numa página, no sítio da polícia, e você tem uma saída de 2, 3 horas, dependendo da necessidade, né? Então, Uhum. tem bastantes restrições. Mas é bom, porque era necessário. Era, Ah, é. E, de fato, as cifras estão melhorando, então tem, tem uma previsão otimista do futuro. que bom, isso é ótimo, porque não é a mesma coisa para nós aqui. Agora a gente está no. Tá assim, uma semana abre e uma semana fecha. Agora é a Sim, semana de sim. fechar, né? Você Então viu, não tá. E os você viu números um só filme, crescem. eu ia te falar, você viu um filme que chamava, não sei como era em português, mas em inglês era The Groundhog's Day. The Groundhog's Day era, em espanhol era El Día de la Marmota, Ah, com com o Bill Murray. Era um cara que ele acorda não todo vi. dia na mesma cidade, à mesma hora. Era um jornalista e era às 6 e tanto da manhã e ele fala, nossa, mas outra vez é o mesmo dia, a mesma coisa. E todo dia ele acordava e era a mesma história. Então ele começa a ficar chateado, né? Porque era todo dia a mesma música. Ele se encontrava na rua com o mesmo cara, o cara falava a mesma coisa, etc, etc. Então, ele começa a ficar deprimido, né? Tem uma depressão tremenda e ele procura se suicidar.
ele consegue se suicidar, mas no dia seguinte ele acorda novamente, o mesmo dia, a mesma história. Ele, ele tenta várias formas de suicídio e ele consegue, mas no mesmo dia, no dia seguinte ele volta. Então ele fala, nossa, mas já que a coisa é assim, melhor vou aproveitar. E aí ele começa a aprender a tocar piano, a escrever, a pintar, até que ele se transforma. Eu entendi o recado. Que bom isso, né? Pô, eu acredito. Olha só, aprendendo a partir de tudo isso, o que que eu no Brasil saiu uma pesquisa agora não tão recente, né? Foi final de maio. Inclusive tem uma mais recente do estado de São Paulo que 20%, 40% das pequenas empresas se localizam no estado de São Paulo. 20% dessas já fecharam as portas e não retornam pós-pandemia. Então, e um número enorme de mulheres desempregadas, 8 milhões de mulheres desempregadas que perderam seus empregos agora. E que, assim, um número muito alto. Por conta, ou seja, por conta das crianças que não estão na escola, né? Não, as escolas todas fechadas, não retornam esse ano, mas só mesmo online, né? No início, os meninos, pelo menos aqui em casa, também achando que estavam de férias, assim, mas de repente começam a antenar que tem hora para acordar, que tem que reclamam, mas já estão adaptando, né? Nesse universo, né? Precisam se adaptar. Então, assim, e uma pesquisa do Sebrae, o que está acontecendo no nível do Brasil, né? Há 600 mil empresas, isso em maio. Primeira quinzena de maio, junho, julho. Ou seja, já estamos na metade de julho, um mês e meio. Já passou, ou seja, o dobro da época. Então, isso já deve ter dobrado. Na época, era 600 mil empresas fechadas no Brasil. Nossa. Então, mais de 600 mil pessoas perderam os empregos. E agora isso já deve ter triplicado. Muito mais. Então, gente. assim... Sim, é um número enorme. Então, a primeira pergunta, pô, que falaram, que fizeram, né? Qual seria, no caso, se tem uma sequência, se é que tem uma sequência de aprendizado, qual seria um dos primeiros aprendizados que a gente pode aprender com isso, né? Que está acontecendo no mundo? Uma boa pergunta, não tenho resposta. Outra. Próxima. Talvez tocar piano, talvez ler mais, né? Ler mais, por exemplo, olha, né? Eu acho que cada pessoa, dependendo do seu ser, do seu interesse, vai achar aquilo que talvez esteja precisando achar. Então, se você era uma pessoa muito impaciente, provavelmente a impaciência vai estar aí lutando contra o dia a dia, onde a perda da liberdade é um fato essencial e você não tem controle sobre isso. E assim, então, vai ter que aprender a conviver e talvez você tenha sucesso, faça sucesso com essa meta e objetivo, ou talvez não. Mas o interessante é que cada pessoa vai se enfrentar com parte do que o Jung falava, a sua sombra. E eu acho que é muito real isso. De que aquilo que você não gosta, você vai achar. E se você achar, e se você quiser achar aquilo que gosta, você também vai achar. Porque assim como existe o mal, existe o bem. Não podem existir um sem o outro. Porque senão o bem não existiria se não estivesse o mal e vice-versa. Então aqui é igual, né? A parte mais difícil é a morte, né? De pessoas queridas, a forma como elas estão partindo, sozinhas. Essa mistura esquisita que se deu entre política e ciência, onde a política começa a ter uma opinião válida igual que a ciência, sem entender nada de nada. Então meio esquizofrênico, mas também são lições, né? De como é que alguém chega lá e de repente é o nosso líder. É uma boa pergunta também, né? Para nós, para o futuro. Então, eu acho que não existe uma resposta. Existem muitas respostas para isso, na minha opinião, né? Sim, eu acredito também. E é interessante que aí, assim, você dizendo, né? Algo que a gente precisa. Aqui no Brasil, por exemplo,
esse ano se cogita ainda as eleições, né? Sim. Está se prorrogando. Mas para a gente pensar, quem, né? Acho que aprender a partir do que a gente tem agora, para se eu quero fazer algo diferente, que uma das lições que a gente sempre aprende no nosso dia a dia. Se não está dando certo, preciso fazer de uma forma diferente, né? Uhum. Outra pergunta. Eu sempre tenho me questionado ultimamente como é que, tendo tanta gente boa, né? Existem os que existem lá em cima. Sim. Será uma prerrogativa de uma questão de por exclusão, como aquela coisa que você, não sei se você já viu algumas comédias, né, que eles falam, se tiver um voluntário, dá um passo à frente e todos dão um passo atrás, Isso uma coisa pode assim. ser? Pode ser? Pode ser? É. E como é que pode, eu digo, que não é só num país, né, para não ser particular, mas são em muitos. E eles É, estão. É, já não é coincidência, né? não, não é. Não é coincidência. Porque se fosse só num determinado local, mas isso é geral, né? De uma forma a gente vai percebendo nos noticiários, isso tá. É tudo, né? É em todo. É basicamente, não vou dizer todos os locais, mas em quase todos eles, né? Né? No mundo e nossos países que são pobres, né, e subdesenvolvidos, porque fica feio eu falar emergente, né? Mas sempre falo em emergindo de onde? Então, claro, se você falar na Suécia, Dinamarca, na Alemanha, não é igual, né? Mas nos nossos países na América, né? Poderíamos falar na América. É, é geral. É. É geral, né? Uma outra pergunta. Agora, interessante essa, achei interessante aqui. Teve uma pergunta assim: a pessoa, né, dizendo, com tua experiência no mundo dos negócios, você já passou por alguma recessão anteriormente? E como foi o teu processo? Aí seria uma partilha, eu acredito, né? Você fique à vontade se você quer partilhar isso ou não. Como foi um processo de reinvenção, de mudança, né? É. Olha, não sou tão velho assim como para ter vivido a depressão de 1929, mas o outro dia a gente estava falando com a minha família brasileira, com os Palmieres, com o Maurinho, a mamãe dele e a irmã, e eu tomei a liberdade de perguntar para a mãe do Maurinho, né, se ela conhecia ou já tinha vivido uma situação parecida. Ela tem mais de 90 anos, né? E ela deu um grito: nunca! Então, eu acho que qualquer coisa que a gente tenha vivido, se você não viveu a Segunda Guerra Mundial e também teríamos que ser já crianças, né, naquela época, nunca no mundo se deu uma situação como esta. Temos tido, sim, aqueles, não sei, segunda-feira negra, sexta-feira do terror, né? Aquelas coisas da Bolsa de Nova York, mas nada comparável com isso, né? Isso é comparável a pandemia de outros séculos, de outras épocas. Mesmo a da Espanha foi bastante localizada. Ou talvez como a crise de 1929, ou a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, que são fatos históricos. Eu acho que a gente está, lamentavelmente, vivendo um fato histórico. Ou talvez podemos contar, né? Ou não, para outras pessoas. Olha, vivemos isso. É, eu Então, espero que. o que eu vi, para responder à pergunta de uma forma talvez mais pontual, tenho vivido, sim, no mundo dos negócios, situações dramáticas dos países que levaram as empresas junto. E a boa notícia disso é que tudo passa e que as pessoas se ajustam. E quando existe a pobreza, é, é uma pobreza comum. Somos todos pobres, né? Porque agora o que eu tenho percebido, não sei se é uma coisa boa, mas para mim
É, é que não existe emissão de dinheiro. Quer, quer dizer, é muito fácil você deixar contente todo mundo se você começar a imprimir no Brasil reais, aqui no Chile pesos, né? Porque você tem a sensação de ter mais dinheiro, mas não existe o contrabalanço da, do que é o valor daquele dinheiro com um ativo do país, né? Então, o valor da moeda começa a ser menor. E como é menor, é que nem aquele jogo que a gente tinha antes, né, de criança, o Monopólio, né? Você começa a fazer transações de papel, mas você só percebe o valor dele quando você quer comprar um bem que não pertence ao teu jogo. Então, se você vai comprar, por exemplo, um bem, um carro ou um computador norte-americano, aí você vai descobrir que aquele papel vale nada, que é o que acontece, por exemplo, hoje na Venezuela. Então, mas em outros casos, se você mantém essa dificuldade, e aí está uma real situação complexa, né? Como fazer um balanço entre a saúde, a economia, e porque também a economia, se degringolar, pode gerar fome, né? Que também mata a gente. Então, de uma forma, como é que era aquela música do Carcará? Era se pega, mata e não, como era? Pega, mata e come, uma coisa assim. Se correr, o Porque bicho pega, se ficar, o bicho isso, come. isso. É que você quase não tem alternativa, porque se vai por este lado, pode ser isso, e se vai pelo outro, também. E não existem dados como para você se assessorar e ter informação, porque cada país está vivendo formas diferentes, o vírus está mutando, e olha que a gente tem pensado que o vírus é um só, e que não vai ter uma mutação muito diferente. Estamos todos com a crença e a esperança que chegue uma vacina milagrosa e a gente volte ao normal. E a pergunta seria: o que acontece se esse é o normal e que você não consiga nem abrir a janela? Não será melhor se adaptar já? É. Nossa, toda a vida. Toda a Que vida, né? poderia, por que não? Né? Que existisse uma espécie de gás e a partir daí a gente tivesse que sair com máscaras de gás e essa seria a nossa vida. Não sei como seria a reprodução da espécie humana, mas seria complexo. É interessante essa pontuação. A Gi, no início da pandemia, então a Gi saiu aqui em casa, saiu, né? Assim, foi logo nas primeiras semanas, Um e abraço de para ela. máscaras. Hã? Um abraço para ela. Ah, ela Dos tá vendo Unidos. aqui a live, né? Então, assim, e ela saiu, foi no início não, a gente já estava obrigada a usar máscaras, né? Sim, Então, sim. quando eu fiquei sabendo de uma semana antes, a probabilidade de ter que usar máscaras. E aí foi interessante que eu falei, gente, eu tenho como fazer máscara para as colaboradoras dela, né? Porque, então vamos fazer. Já comecei a fazer. E o pessoal viu eu fazendo e falava assim: Nossa, Lu, você está fabricando máscara? Eu quero, eu quero. Eu falo, gente, calma, não. Eu não. Mas Ainda acho não. que seria um negócio. E Mas aí perdi a oportunidade de um negócio. E ela sai é. de máscara, volta e diz assim. E ela ficou assim, ai, encabulada, coitadinha. Ela começou a falar assim: Mãe, se isso não vai passar, e se a gente tiver que usar essa máscara e querendo chorar, eu disse assim: Ainda bem que não é aquela máscara de gás. Porque É, essa daqui é assim, é, E aí ela falou, ai, mãe, eu falei, filha, ainda bem que não é a máscara de gás, né? Porque se fosse era pior, porque tinha um peso para carregar nas costas, agora essa não. Só a única coisa é a orelha da gente que vai ficar um pouco para frente. mas, E, mas o ser humano é incrível, eu acho. Já tem essas máscaras de grife, né? Então você pode comprar uma Dolce Gabbana por uns US$ 5.000 e você sim, fica muito contente com isso. já combinando com a roupa, tudo. Então aí e a adaptação, né? É interessante. E agora, outra pergunta, pô, essa é interessante. Hoje a pessoa tem uma loja de decoração, eu acredito, e ela disse assim: hoje eu tenho uma empresa de decoração, de produtos de decoração, e no momento estou com dificuldade de caixa, pois as contas estão chegando, não tenho fluxo de caixa, ou seja, não tem como pagar, porque não vendo. Então, por exemplo, aqui em Rondonópolis, são as empresas que estão fechadas desde o início e Ah, abrem 2 dias e fecha de novo, né?
Claro. Preciso vender. Você teria como dar uma dica, né, de como eu poderia olhar por outra perspectiva, porque eu só estou vendo um fim, um fim, É, talvez o seu fim. é. Bom, é uma visão bastante negativa, mas muito real para muitas pessoas, né? As possibilidades que existem agora, mais que qualquer outra, é sobrevivência. Então, o que a gente faz para sobreviver? Bom, faz o mínimo, né? E o mínimo, eventualmente, significa se endividar, pedir empréstimos e depois ver como é que você vai reorganizar as finanças, pagamentos, etc. É, acreditar no futuro, né? Isso tem, tem, tem suas consequências, como você pôr os teus ativos à disposição de outro que eventualmente vai subvalorar também esses ativos, mas talvez essa seja uma saída, porque assim como ela está, todo mundo está. E os bancos vivem de empréstimos, então eles precisam alguma garantia mínima para continuarem. Porque se eles não tivessem empréstimos, eles vão quebrar também. Se os bancos quebram, isso sim que é ruim para um país. E a outra coisa que é boa é que os países não quebram. Os países não quebram. Pode mudar de dono, mas eles não vão quebrar. É. É, Então, e- de alguma forma, tem que chegar à mínima expressão, procurar um ponto de equilíbrio e talvez, não sei, vendendo coisas que sejam possíveis de vender. O problema é que se você vai vender carro, ninguém vai pagar, porque ninguém usa carro. Se você quer vender uma casa, ninguém compra casa, porque não dá nem para visitar. Então, a única possibilidade é ter créditos com bancos e deixar as coisas em garantia, esperando que talvez em 3, 4, 5 meses tudo retorne e aí um replanejamento financeiro, reestruturação de ativos, passivos, seja uma boa solução. É o que estão fazendo a maioria das empresas, pequenas, médias e grandes, incluindo a Latam. Eles fizeram isso. hum, Isso, e além do mais, foram muito espertos, porque procuraram o país onde tem mais garantias, né? E descobriram que era o Tio Sam, né? Então foram lá e concentraram toda a dívida, estão renegociando e chutando coisas, cortando contratos, mas sobrevivência é sobrevivência, né? É, é, é sobrevivência. é, E interessante que, por exemplo, aqui a gente percebe que a sobrevivência, quem está nesse momento no mercado, assim, que estão gerando, né, um pouco mais de renda. A gente percebe por poucas olhadas assim no mercado aqui no local. São os mercados, porque tem produtos, é alimento, né? É sobrevivência. sim, A Brigadeiros da Gi, que não para, não para. E agora, por opção, ela fechou por opção para colocar suas colaboradoras, inclusive, né, em segurança mais, né? Então, assim, por opção. Então, já sim. deu férias coletivas. Mas porque ela tem um fluxo nesse momento, né? Mas é uma sobrevivência nesse momento, né? Tanto que às vezes as pessoas dizem assim, aqui é uma questão muito interessante. Fiquem em casa, não saiam, não. Mas só que como não é proibido, no sentido de não tem uma multa, não tem nada, então as pessoas saem. Porque elas querem Ah, ir para o mercado, elas querem comprar. Então é? não tem uma. Hoje, ou aí se fecharam os restaurantes, porque até inclusive os restaurantes estavam sendo visitados, né? Festas de final de semana, então tem muito. Se aglomera um pouco mais, né? As Claro, pessoas. Então não tem uma preocupação com a claro. segurança. Então a necessidade é fisiológica, é sobrevivência nessa hora, né? Mas há uma É, mudança. mas, mas a realidade é que é muito sério o vírus, é muito sério. Sim. Realmente, você olha para as notícias nos Estados Unidos e famílias inteiras, de repente, tem um sobrevivente porque todos estiveram numa mesma festa, ou estiveram no mesmo restaurante, e daí de 5, de 7, fica um. E é dramático.
o início da pandemia em Nova York, onde, você sabe, o Alex mora, foi Aham. dramático, foi dramático. O que sim também dentro do dramatismo, né? É que tudo passa, né? Tudo passa, mas aquela necessidade de controle do tempo é também muito humano, né? De querer sobrepassar e já saltar o muro e estar do outro lado, mas é uma lição. E não sei se você já teve a oportunidade de falar com pessoas que estiveram em Auschwitz, por exemplo, no campo de Não, só ouvi concentração. relatos, né? Aham. É, e você escuta o que eles te dizem e é incrível, é incrível. E como eles saíram para frente, como eles acreditavam em cada instante que em uma hora, um minuto, em qualquer momento eles podiam ser fuzilados, queimados, é, mortos com gás. Então, imagina que todas essas pessoas, de alguma forma, se enfrentaram com a morte aí, no dia a dia. E a gente, de uma forma ou outra, pelo menos nós aqui em Santiago, e eu estou falando de classe média e classe média alta, porque existe muita pobreza e esses não estão passando bem. Mas classe média para cima é uma jaula de ouro, né? Porque você tem luz, você tem água, você está na tua casa, você pode pedir, é, fazer compras no supermercado, chega na tua casa. Então, você fala, perdemos a liberdade, né? Mas não tem pessoal jogando granadas lá fora, não tem a metralhadora, não tem bombas, não caem bombas do céu. Então, dentro de todo o dramatismo, né, que existe e que é verdade, a frase otimista sempre poderia ser pior. Sim, claro, eu acredito, eu também, eu acho que é o que me faz sempre para pensar na frente. Poderia ser pior. Então, nesse momento, tá ruim, mas o que, que Tá eu ruim. posso verificar? Tem uma frase que eu tenho falado muito ultimamente, é assim, na verdade, uma citação, uma fala, né? Imagine no pântano, tem um monte de moscas e ele só vê as lamas. Mas se entra uma abelha naquele pântano, ele vai ver a única rosinha, por menor que seja, ela vai enxergar. É. Então, uma visão de verificar nisso, nesse pântano que a gente está, nesse caos, uma esperança, né? E não perder essa esperança, né? Isso Só mesmo. para acabar com a tua história, ela tem que escapar dos sapos. Voar alto. Olha, vou te falar, Mas vou eles te estão, contar. ó, eles estão preocupados com as moscas, né? É, vamos esperar que ele saiba a diferença entre mosca e abelha. Eu ia te Sim, a comentar uma abelha tem o coisa. ferrão ali, então imagine que eu ainda vou lutar com o ferrão da abelha. É, Ah, outra pergunta, pô. queria te comentar uma coisa. Sim, sim. A minha avó paterna, né, que tinha origem alemã, o sobrenome dela era Thum. Era engraçado, meu avô, com o sobrenome Anvanta, e o sobrenome de mãe era Paz. E o da minha avó era Tum Guerra, que eles eram paz e guerra, sim. E ela, na época da Segunda Guerra Mundial, ela já tinha, naquela época, uns 40 anos, né? E morava no Chile, né? Muito bem. Mas ela tinha hábitos que eram próprios daquela época, que pelo menos os alemães, né, tinham, porque recebiam informação. Por exemplo, ela ia fazer batatas fritas e ela pegava a casca e guardava. Não por necessidade, mas ela falava que pode ser que a guerra chegue no Chile e a gente já tem isso guardado como comida, porque você pode fritar a casca de batata. E depois ela guardava cada coisa que existia, porque ela falava, e se a guerra chegar aqui, a gente tem que considerar isso. E nunca ficou como uma impronta para ela. Incrível, né?
Que interessante isso. Hum, né? Sim, e é esperar, é não sonhar também só, né? Ah, vai ser tudo vai ser, mas com o pé na realidade, né? No chão, né? Com o pé no chão. É preciso É, ter essa visão é, de realidade, né? É. exato, exato. Ah, uma pergunta, mais uma, né? Estão várias aqui ainda, pô. Nós Por estamos na favor. quarta ainda, olha lá. Então vamos ver. Né? Aqui não apareceu nenhuma pergunta, acredito que ninguém. Daqui a pouco eu tiro o comentário, coloco os comentários, na verdade, né? Uma pergunta de uma aluna que ela disse assim: não quero saber, o povo vai estar na live, eu vou fazer essa pergunta porque é a minha necessidade nesse momento. Ela falou assim: olha, não vou nem olhar o tema da live. Como identificar? Ela tá fazendo uma contratação, que bom, eu achei muito interessante isso, porque são poucas as empresas que estão contratando nesse momento agora, né? Então, eu achei É, que foi bem interessante. ó, Ela, hospitais. sim, sim, estão. Como É. identificar a honestidade de um colaborador na hora da contratação? Como identificar a honestidade como Se valor? tem como fazer isso, né? O que seria honestidade para ela? Isso seria interessante. Hum, Qual seria o conceito de honestidade? Porque o conceito é um valor, né? E esse valor tem muita subjetividade. Por exemplo, se o, o colaborador dela chegasse uma manhã e é uma senhora, uma mulher ou uma mulher. é uma mulher? Vamos chamá-la Dona Maria. Então, este cara é muito honesto, né? Porque precisa ser muito honesto para ela. Então, ela chega e fala: olha, Dona Maria, hoje a senhora se vê péssimo. Realmente está muito mais feia que ontem. E assim como vai, eu acho que nos próximos meses vai ser horroroso ter que olhá-la na cara. Então, ela conseguiu alguém honesto. Ela gostaria de tê-lo? Ou gostaria que ele mentisse um pouquinho? Boa. Então, até que ponto é honestidade? Em que áreas ela está falando? É, ela está falando de honestidade ou está misturando isso com lealdade? Porque existe Hum, uma diferença muito grande entre ser leal e ser honesto. Eventualmente, aquelas coisas de mentiras brancas não existem, são mentiras iguais, né? Então, quando alguém te fala não sou mentiroso, você sabe que a primeira mentira é essa. Porque se você já falou para alguém que se vê horrível, que está muito lindo, muito bem, já está mentindo. E como é que você fala, não, mas isso é uma mentira branca? O que é isso? é uma mentira, né? É uma mentira. E todos mentimos. Sim, era interessante que eu contava uma historinha assim, quando eu deitava, meus meninos, o Gui e o Danilo eram pequenos e às vezes eles pregavam mentira e para eu poder contava história para eles na hora de dormir. E sempre o menininho da história, que contava mentira, se dava mal. Ele se dava mal. E o Gui estava aprendendo a falar, ele virava e falava assim: tá falhando de mim, mamãe? Na hora ele ficava e falava assim, nossa, nem a história. Eu falava, ele falava, todo se dava mal. Ele falava assim, tá falando de mim, mamãe? Era muito engraçado, agora eu me lembrei disso. Outra pergunta, pô. Tem Hã? eu ia te falar que tem pessoas que fazem uns acordos com, não sei, com o garçom, então levam o candidato para tomar um café. Chegam lá e o garçom joga o café no candidato. E aí espera a reação. Se Que ele for razoável, se, sinistro. se, é, é. E a outra, bom, a outra que é bastante melhor que essa, porque essa é muito extrema, é perguntar como ele que tipo de reação ele teria ou como ele se comportaria, mas igual pode mentir, né? Então, É, é, cada um, é um entendimento, né, desse é. valor de honestidade, né? Outra, né? Mais uma. Ao seu ver,
quais são as pessoas, empresas que conseguirão sobreviver em seus negócios diante desse caos que está vivendo o mundo? Se tem alguma Eu tenho tipo de uma pessoa. ideia. Eu tenho uma ideia. Tipo de pessoas e tipo de empresas. As pessoas que pensam melhor e tem as pessoas que trabalham nela que também pensam melhor. Essas vão sobreviver. Aquelas que não sabiam porque davam certo ou não davam errado, essas vão dar errado. E não vão saber como sair daí. O resto, eles vão conseguir dar a volta por cima. Tenho certeza disso. Sim. Quanto melhor a forma de pensar das pessoas, e nós estamos nesse negócio, não é porque a gente vende o nosso peixe, Luciane, mas realmente eu vejo como as pessoas que pensam melhor estão conseguindo sair para adiante, se adaptarem, conseguirem muitas coisas estão conseguindo fazer mais, inclusive, porque percebem que a concorrência está se queixando, está se lamentando e eles estão trabalhando e o pessoal está trabalhando. Então, tenho certeza disso. Sim, eu Posso também. estar errado, posso estar errado, mas... Eu concordo contigo também, Paul. E uma outra pergunta que foi de um aluno que fez coach, né, com a gente, disse Uhum. assim: como um coach poderá apoiar um empreendedor nesse momento agora? Bom, tem muitas formas, né? Principalmente ajudando a olhar o problema desde fora, porque uma das coisas complexas que existem para o empresário, para o empreendedor, é que ele pode estar muito envolvido com as suas emoções, e as emoções e cognição às vezes não são boas aliadas, principalmente quando existe pânico, medo, é, está dormindo mal, a situação financeira é complexa. Então, já tive essa situação faz pouco tempo de falar com coaches e realmente você ajuda que eles encontrem alternativas, encontrem caminhos diferentes, encontrem formas de entender o que está acontecendo. E também tem outra coisa que é incrível, né? Que quando nós nascemos, não nascemos com trabalho nem com empresa, né? Nós nascemos só. E daí foram certos fatos sendo desenvolvidos até chegarem a constituir o que a gente fez. Mas o que a gente fez não é o que somos. Então, talvez isso seja um instante de recomeçar, de perder e deixar soltar para se reinventar. Também pode ser. Então, é interessante que as pessoas vão fazer com um coach o melhor do que elas vão poder fazer realmente. Mas a vida vai continuar e nossa função é ajudá-los a que continuem bem, independente de negócio ou sem negócio. Porque pudesse ser que a nossa vida girasse, né? E desse uma volta de 180 graus. Escutei outra vez, de 360 graus. Volta para o mesmo, ai. É. É. Sim, verdade. E interessante que aqui está uma outra pergunta que já associa a essa, está no finalzinho, mas eu já vou pôr ela para cima. Como os treinamentos de desenvolvimento humano pode ser um diferencial? Bom, justamente porque quando você está pensando nas coisas que está pensando, você está olhando como por uma máquina fotográfica ou pelo celular. Você se focaliza tanto naquilo, porque aquilo é o todo, é o teu mundo. Mas deixa de ver todo o resto. Então, o que nós fazemos é ajudá-lo a que tenha realmente uma visão de 360 e nessa visão global, né, possa procurar alternativas de vida, soluções, porque no final, que eu saiba, todos vamos ir embora daqui. Então, em algum momento, né? Ah, e, e, e sofrer por um negócio não tem muito sentido, principalmente se você consegue dar uma volta, procurar créditos, encontrar sócios. É, tem infinitas soluções. Mas se você só está olhando pelo foco, né?
por aquilo que as emoções estão te chamando, não vai ser bom. Não vai ser bom. E nós, como coaches, como mentores, no mundo de desenvolvimento pessoal, e com os cursos que você faz e com os serviços que você oferece, estamos orientados a isso. Isso seria congruente para nós, e na medida que as pessoas, inclusive, não possam pagar, bom, é nosso dever, neste momento, fazer serviço social. É claro. Sim. Inclusive nós temos tem um projeto que a gente criou de atendimento social, né? Isso tem sido muito válido, acho que é bem interessante isso, né? Uma pergunta interessante aqui. Se é possível, talvez a pessoa já acredite que talvez não, né? Se é possível, como antecipar na tomada de uma decisão nesse momento, uma vez que o mundo está interconectado, na questão acredito que das mídias digitais, para ter um impacto positivo no futuro? Como antecipar uma tomada de decisão agora? É muito complexo, né? Porque imagina, você fala às vezes com... olha, o que sim você pode ter antecipação é do que você vai pensar nas alternativas que podem ser consequência disso. Mas a gente não tem, assim como não sabíamos que íamos viver uma pandemia, não sabemos o que vai vir em 2 ou 3 meses, mas sim podemos saber o que a gente quer fazer e que está dentro das nossas possibilidades. Ou eu posso decidir, sim, o que eu quero pensar sobre as alternativas que poderiam acontecer para estar melhor. Tudo está centrado na gente, mas eu não posso pensar, não sei, e se a moeda da China subir ou descer, eu vou ser mais feliz ou menos feliz porque os meus produtos não vão chegar ou vão ser mais caros? Seria uma loucura, né? Então, também, você tem que ter uma linha clara de pensamento e se adaptar, independente do que vá acontecendo lá fora. Adaptação é Darwin básico, né? Você se adapta, você se evoluciona, né? Evolui, ou morre. Não é muito diferente aqui, é a mesma coisa. Temos que, por agora, temos que, ao menos, nos adaptarmos para continuar, né? Temos que continuar da melhor forma possível. E, se possível, além do mais, tirar vantagem, né? Já que estamos aqui parados, varados, bom, o que é que se pode fazer? Uma live, por exemplo. Verdade. E uma última pergunta é de uma aluna que mandou agora, quase começando a live, ela me manda a pergunta, eu falei, vamos colocar ela falou, não, eu não vou digitar lá, você precisa... Como as empresas, ela trabalha na questão com gestão de pessoas, como as empresas, né, na tua experiência, estão se preparando para a gestão de pessoas no novo normal? O novo normal. Eu acho que o novo normal vai ser muito mais tecnológico do que era. E baixo essa possibilidade, que é bastante real, as empresas estão descobrindo que conseguiam fazer o que estavam fazendo com mais gente e com menos. E esse novo normal vai exigir melhor qualidade dos colaboradores, dos trabalhadores e todo tipo. Eu acho que vem uma redução muito grande, não só pela pandemia, mas pelo enfoque. E você lembra que, acho que foi faz 2 anos, fizemos um curso de liderança. Sim. E na época teve muito sucesso, a gente repetiu em 2 ocasiões e, não sei, tinha 30, 40 pessoas nesses cursos. E justamente eu falava de como, por exemplo, existiam certas variáveis que te mostravam que os 50% das pessoas, né, eram realizados, os 50% do valor de uma empresa era realizado só pelo 10% das pessoas. Lembram? Lembro sim. Então, e que existia muito espaço para redução, bom, a gente está vendo isso agora em 2 a 3 meses, está acontecendo exatamente isso, mas forçado.
porque as empresas têm tido a necessidade de se reduzirem, mas uma vez que elas estão se reduzindo, elas não vão crescer igual. Elas vão se manter provavelmente numa relação semelhante, independente da escala de volume pela qual elas vão chegar. Por exemplo, se hoje desceu o nível de faturamento a 70% do que eles tinham, e a redução de pessoal foi de equivalente, vamos dizer que vai voltar a 90%, mas não vão crescer na mesma quantidade de pessoas. Talvez sejam 35% ou 40%, não mais que isso. Então aí vem outro problema, que é um problema social, né? Que a gente antecipava isso quando chegasse assim longe a inteligência artificial, mas não, já isso vai acontecer, pronto. Claro, Já vai está aí, acontecer. né? Já está aí e não vejo. Eu posso falar pela nossa organização que nós tivemos que nos adaptarmos também, mas ao mesmo tempo eu vejo isso como uma enorme oportunidade, porque não vejo necessidade depois de crescer em termos de quantidade de pessoas. Ao contrário, a gente vai poder incrementar volumes de tarefas, de tudo, mas basicamente com as mesmas pessoas, um pouquinho mais, mas não muito mais. E em Essa vai termos, ser a nova normalidade. o novo normal, e em termos até mesmo de estrutura, eu acredito, né? Estrutura É, física, né, Paul? também. Mas aí aconteceu uma coisa que foi interessante, que eu acho que foi. Você sabe que eu me formei como engenheiro eletrônico, né, na escola de Aham. engenharia lá com o Maurilinho. A gente estudou junto. E eu acho que uma das coisas que sempre foram mentirosas, é verdade, é, é o marketing da tecnologia, falando que, olha, quando você usar este processador de palavras, você não vai precisar trabalhar tanto, e quando você usar as planilhas, muito mais fácil, você vai ter todo o tempo do mundo. Depois, quando chegou o e-mail, nossa, mas aí já não precisa nem secretária, nem filho, desfrutar da vida. E a realidade é que não foi isso. Quando a gente já sabia isso, aí começaram a falar do teletrabalho, que realmente tudo isso era, tudo que era tecnologia de software pessoal, era para quando a gente estivesse em casa. E trabalhar em casa era o máximo. Então todo mundo falava, oh, teletrabalho, que maravilha, eu gostaria. E as empresas pensavam, será que dou licença porque vai trabalhar, né? E chegou. E aí o que aconteceu? Todo mundo teletrabalho. E que descobriram? Que trabalhavam 2 vezes mais. Verdade. Agora que eu estou, assim, eu não tenho tempo, pô, assim, tempo no sentido Né? de eu trabalho mais agora do que eu falo, estou com saudade da Todo clínica, mundo. estou com saudade do Olha, escritório. tenho falado com pessoas na Tchecoslováquia, na Ucrânia, Polônia, Inglaterra, França, Espanha, Estados Unidos, Austrália, onde mais? Todos falam a mesma coisa. Não tem nenhum que diga, olha, que bom isso de teletrabalho, agora sou muito mais relaxado, agora sim que eu me sinto bem. Não, não. Um comentário aqui, né? No início da quarentena, na verdade, acho que nos 20 dias mais ou menos de quarentena. Então eu via muitas pessoas dizendo: nossa, agora eu estou com tempo de fazer isso, estou fazendo aquilo. Eu falei assim, gente, será que eu estou com problema? Será que eu estou com problema? Porque até agora esse tempo não apareceu. E muito pelo contrário, porque a cada minuto, eu falo que a cada hora me vem muitas ideias. E eu acredito que pela facilidade as pessoas me buscam. Lu, o que você pode me ver isso? De repente me surgem ideias e eu falo, gente, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu desenvolvia muita coisa, né? Mas é isso, acho que esse pensar de uma forma e tudo mudou, né? Bom, já estamos finalizando, olha só, que pena. Chegará uma hora, eu acho que vai chegar uma hora que a gente pode ter aqui 2 horas de live.
mas preciso ter 100 mil seguidores para ter 2 horas de live. Ah, é? Nossa. Quem tem 100 mil tem 2 horas de live, né, pelo Instagram. Mas até lá a gente Falta precisa pouco. terminar. Precisamos terminar. E eu queria, assim, agradecer imensamente, né, a oportunidade. Ficaram aqui Obrigado. uma pergunta, mas eu juntei com a outra, então, né, tudo deu certo. Deixa eu verificar os comentários, ativar os comentários aqui. Agradecer você imensamente pela oportunidade e dizer assim, muito obrigada, né? Eu acredito que pronto a gente vai estar, nós vamos estar nos encontrando. Eu tenho Tomara. certeza. Era para estar, eu falei que agora em agosto eu até comprei um casaco para ir para o Chile, porque eu tenho, tenho um coach. E aí uma amiga minha, a Priscila, disse assim: Lu, põe uma parede branca, põe o casaco e tira uma foto. É Porque eu uma não boa vou ideia. usá-lo, né? É uma muito Mas boa ideia. foi assim, deixa uma, uma mensagem para nós, né? Apesar de tudo isso, foi 1 hora inteira de mensagens de aprendizado. A Dani mandando um abraço para você aqui, né? Um Muito obrigado. abraço, Paulo. Abraço. Obrigada para você. Obrigado a você, obrigado ao Humberto, às crianças, obrigado a todos os alunos, ex-alunos que a gente tem tido. Obrigado pelo carinho. E se eu posso deixar uma mensagem, está relacionada com uma crença. E a crença é que se a gente fizer o que tem que fazer, se a gente pensar bem, se estivermos juntos, se a gente fizer tudo certo, como corresponde, com carinho, atuando bem com o coração, estaremos bem. Estaremos bem. Tudo passará e estaremos bem. Obrigada, Paulo. Obrigado a você. Deus só abençoe muito. Eu acredito que tudo vai passar, eu acredito nisso muito. Esses dias me perguntaram o que você pensa, né? Eu falei, gente, o ano que vem a gente vai estar se encontrando, vamos fazer um grande evento. Todas as pessoas que passaram pelas lives estão passando, que a gente não para, né? Falei, agora eu tinha desejo de ter um programa de TV, então eu estou fazendo TV todo dia. Muito bom. Vamos pensar para o lado positivo, né? Pois Então, é. e assim a gente vai. Palestras, hoje a gente teve aqui um Open Talk tinha 80, chegou a 80 pessoas. Então, tudo isso é uma maravilha, uma bênção, que eu vejo oportunidades de estarmos juntos. Eu agradeço muito por você. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado a você. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Gratidão imensa mesmo. Para vocês também. Gratidão. Certo, para as crianças, para todos vocês. Muito carinho. Para os teus pais, para os pais do Humberto também. Um abraço. Obrigada. Estão todos bem, graças a Deus, né? A Valéria mandando um abraço. Maurílio, um grande abraço para você, Maurílio. Deus abençoe. Até mais, pô. Tudo de bom. Obrigado. Até mais. Grande abraço. Igual. Tchau, tchau. O meu muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Deus os abençoe. E essa live vai estar no meu GTV. Então, depois vocês podem... Roberto, grande abraço. Podem revê-la quantas vezes vocês quiserem. Deus abençoe. E esse é o Paul, gente.